dizer coisas grandes e fortíssimas. Eu vou dar um recado curto e grosso. Vai ser de uma hora para outra que o presidente dos Estados Unidos irá agir. Um grande apocalipse está para acontecer em algumas nações. Eu darei a vitória, o Senhor, aos Estados Unidos da América. É a minha presença que está com Donald Trump. Eu irei levantar um espírito de guerra nele e pessoas ao redor desse país irão perder suas vidas. Eu estou sentindo essa presença aqui agora. E a fúria também que eu coloco de guerra em Donald Trump para diversas nações, eu coloco também para o território nacional brasileiro. O governo dos Estados Unidos ordenou o envio de mais um navio de guerra e de um submarino de ataque para propulsão, na verdade, nuclear, lá no Mar do Caribe, ali no sul do Caribe, perto da costa da Venezuela. O governo de Donald Trump decidiu aumentar a ofensiva contra Nicolás Maduro e iniciou o desembarque de militares do Comando Sul na ilha de Curaçao, que fica apenas a 60 quilômetros de distância da costa venezuelana. Quem duvida irá ver o espírito de guerra que eu coloco no presidente dos Estados Unidos a partir do dia 4/8/2025. O Senhor está no seu alto e sublime trono, contemplando tudo e todos, e nenhuma palavra que sai da sua boca volta para ele vazia. Tudo que ele fala, ele cumpre. E o apóstolo Reginaldo Rolim, durante algumas lives anteriores em seu canal do YouTube, trouxe uma forte palavra profética para o Brasil e para o mundo. E mais uma vez, surpreendentemente, tudo que o apóstolo falou está se cumprindo. Quem acompanha o apóstolo aqui no canal O Verbo de Deus e também no canal do apóstolo tem visto como Deus tem lhe usado tremendamente para a nação brasileira e para muitos países. Então, como sempre, está um vídeo muito sério, muito importante. Então já entre aqui, deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você receba em primeira mão. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é relevante e compartilhe para mais pessoas, fazendo assim uma grande corrente patriota. Fique agora com mais uma palavra que está se cumprindo, dita pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. Eu vi o último dia, até o último dia de outubro de 2025. Até o último dia de outubro, isso não quer dizer que seja somente o último dia de outubro. Vai começar, segundo o que me foi revelado no sonho, vai começar a partir do dia 4. Do dia 4 até o último dia de outubro de 2025. Eu vi novamente o presidente dos Estados Unidos. Eu vou dar um recado curto e grosso. Vai ser de uma hora para outra que o presidente dos Estados Unidos irá agir. Eu irei reunir a eles nações e nações, reinos e reinos, exércitos e exércitos, tropas e tropas, inteligências e inteligências, para que estes países sejam libertos do poder de Satanás. E esses países sejam libertos do poder de Satanás. Satanás estava operando e está operando em alguns países e querendo instalar o seu trono provisório em alguns países, para que os meus servos e servas pudessem negar o meu nome e se afastar dos meus preceitos, decretos, estatutos e testemunhos. Um grande apocalipse está para acontecer em algumas nações. Nesse exato momento, são 15 horas e 36 minutos. 15h36 do dia 2/8 de 2025. 2/8 de 2025. 15 horas e 36 minutos. Um grande apocalipse irá surgir. Um grande apocalipse irá surgir sobre todo o território internacional.
praticamente 17 países, como você já vem dizendo há 1 ano e 4 meses antes dessa data, e está no seu canal, como você mesmo relata. E agora diga com mais riqueza e detalhes. Irá se levantar, irá ao confronto em alguns locais e lugares. E os confrontos não durarão muito tempo, porque eu darei a vitória aos Estados Unidos da América. Eu darei a vitória, o Senhor, aos Estados Unidos da América. Eu senti uma presença sobrenatural na cama aqui, mas eu não quis me levantar como as outras vezes e fiquei esperando vir e acontecer mais a continuidade dessa visão. O grande apocalipse é a minha presença que está com Donald Trump. Eu irei levantar um espírito de guerra nele. Eu, o Senhor, irei levantar um espírito de guerra nele, para que ele guerreie as guerras que eu quero que ele guerreie e vença rápido, para garantir a normalidade nesses países. Ele irá guerrear com a velocidade do espírito de guerra que eu coloco nele, e pessoas ao redor desses países irão perder suas vidas. Pessoas ao redor desses países irão perder a sua vida. Eu sou o Rei dos Reis, General do General, Senhor dos Senhores. Não depende dele, querer ou não, ser bom ou ruim. A honra e a glória é minha, sou eu que irei levantar ele a partir do dia 4/8/2025 para a guerra. E será a guerra verdadeiramente. Ele não estará só porque eu estarei com ele, com os Estados Unidos e com Israel. Dezenas e dezenas de nações se ajuntarão a ele. Reinos e reinos se ajuntarão a ele. Eu impedi o crescimento e a estabilidade de ditadores ao redor do mundo que estabelecesse a nova ordem mundial e o avanço dela. O governo dos Estados Unidos ordenou o envio de mais um navio de guerra e de um submarino de ataque para propulsão, na verdade, nuclear, lá no Mar do Caribe, ali no sul do Caribe, perto da costa da Venezuela. Ainda hoje a gente já comentou que Maduro ordenou ali mais de 15 mil homens armados para colocar na fronteira, e agora uma contrapartida já do governo dos Estados Unidos também fazendo esse anúncio. Eliseu Caetano, então, volta com a gente, direto dos Estados Unidos. Então, é um toma lá da cá que não acaba, né, Eliseu? Não acaba nunca, Márcia. E a gente segue acompanhando isso desde a semana passada, porque esse aparato militar americano tinha sido enviado lá para a costa da Venezuela, depois eles tiveram que ser trazidos novamente aos Estados Unidos por conta da passagem do furacão Erin e foram reenviados novamente agora no início dessa semana para lá. Ao que tudo indica, segundo as informações da mídia local da Venezuela, os militares americanos já chegaram à costa do país. Nesse momento eles seguem em águas internacionais e não no mar territorial da Venezuela. Uma diferença importante, pelo menos para Nicolás Maduro. Isso significa que ainda não houve uma entrada ou uma invasão americana em território da Venezuela. Seja por terra, por ar ou por mar, os americanos seguem ainda em águas internacionais, portanto. Agora temos novidades com relação a isso, que é o seguinte: o governo dos Estados Unidos intensificou a partir de hoje a presença dos militares lá no Mar do Caribe durante essa operação contra os cartéis de drogas, classificados por Washington como organizações terroristas transnacionais. Então vamos lá. Durante a primeira leva, 3 destroyers já haviam sido enviados. Esses 3 destroyers, com cerca de 4.500 militares, já estão próximos à costa da Venezuela, no mar internacional, em águas internacionais, viu? Então, não fizeram nenhum tipo de invasão ainda. Agora tá chegando reforço, viu? 3 navios de grande porte, o USS Iwo-Jima, que é um navio anfíbio, o USS San Antonio e o USS Fort Lauderdale. Ambos são docas anfíbias. Esses navios vão servir como apoio para os 4.500 militares que já estão lá. Dentre esses 4.500 militares, há cerca de 2.200 fuzileiros navais prontos para operações de desembarque, de acordo com a mídia norte-americana. Além disso, a força recebeu um cruzador de mísseis guiados e também um submarino de ataque, elevando significativamente o poder naval norte-americano na região. Esse é o maior deslocamento de meios navais americanos para o Caribe em anos.
sinalizando não apenas um combate ao narcotráfico, como afirma a Casa Branca, mas também uma pressão política e estratégia sobre o regime de Nicolás Maduro. Agora, vamos aos objetivos declarados. O que a gente tem de informação oficial sobre isso, Márcio e Bruno? O Washington justifica que a ação é uma interdição marítima para cortar rotas de cocaína e também fluxos financeiros de autoridades que fazem contrabando de dinheiro para lá. Segundo os Estados Unidos, isso faz parte do regime chavista, sustenta o regime chavista. Os críticos argumentam que esse movimento carrega um claro caráter de pressão geopolítica, aumentando, portanto, os riscos de incidentes militares, especialmente considerando o apoio da Rússia e do Irã e, em menor grau, da China ao regime de Nicolás Maduro. Ou seja, outros países poderiam se envolver aí nessa questão também. Agora, com relação à reação da Venezuela, Maduro denunciou que houve ali uma ameaça à paz regional, mobilizou, como você disse, Márcia, 15 mil soldados para os estados de Zulia e Táchira, que fazem fronteira com a Colômbia. Há relatos, inclusive, da mídia local de unidades aéreas deslocadas, blindados também para reforçar posições estratégicas. Por lá, o discurso oficial é que é só para evitar uma agressão maior. Agora, vamos para quem apoia e quem critica, Márcia, para eu entregar para você. Colômbia, forte aliada de Washington, rival histórico de Caracas. Alguns países do Caribe Oriental e da América Central estão vendo nessa operação um esforço contra o crime transnacional. Então a gente tem países apoiando os Estados Unidos, né? Tem países em posições ambíguas, como Brasil e México. E tem países, obviamente, parceiros da Venezuela, Rússia, Irã, Nicarágua e Cuba. A gente vai seguir daqui acompanhando a escalada dessa tensão e eu volto em tempo real. Obrigada, Eliseu Caetano, pelas informações. A Venezuela informou nesta terça-feira sobre um patrulhamento com drones e navios da Marinha em suas águas territoriais, no momento em que os Estados Unidos também divulgaram um deslocamento militar no sul do Caribe para uma operação antidrogas. O anúncio foi feito em um vídeo nas redes sociais pelo ministro da Defesa venezuelano, Vladimir Padriano. Aqui vamos a tener también un despliegue importante de drones con distintas misiones. Aqui também teremos um importante deslocamento de drones com diferentes missões, pontos de atenção cidadã, pontos de exploração e vigilância, patrulhas fluviais com a infantaria da Marinha por todos os rios, especialmente no Catatumbo, que deságua no Golfo da Venezuela, patrulhas navais no Lago de Maracaibo, patrulhas navais no Golfo da Venezuela e navios de maior porte mais ao norte em nossas águas territoriais. Buques de mayor porte más arriba al norte en nuestras aguas territoriales. A Venezuela já havia anunciado anteriormente a mobilização de 15 mil integrantes de suas forças de segurança na fronteira com a Colômbia, também para operações antidrogas, enquanto o governo de Nicolás Maduro denuncia como uma escalada de ações hostis a movimentação militar americana. Os Estados Unidos anunciaram o envio de 3 navios militares equipados com lança-mísseis e 4 mil fuzileiros navais perto da fronteira marítima com a Venezuela. Nesta terça-feira, Washington informou sobre o envio de outras 2 embarcações, sem detalhar ainda a data de chegada. O governo americano acusa Maduro de chefiar um cartel de narcotráfico e oferece uma recompensa de 50 milhões de dólares, mais de 270 milhões de reais, por informações que levem à sua captura. O governo de Donald Trump decidiu aumentar a ofensiva contra Nicolás Maduro e iniciou o desembarque de militares do Comando Sul na ilha de Curaçao, que fica apenas a 60 quilômetros de distância da costa venezuelana. A ordem do Pentágono é clara: manter a presença militar no Caribe até que Maduro seja neutralizado e capturado. Esse movimento não é apenas simbólico, é estratégico e mostra que a pressão contra o regime chavista entrou em uma fase decisiva. A ilha de Curaçao, pela proximidade com a Venezuela e sua posição central nas rotas do Caribe, se tornou um ponto fundamental para o reposicionamento das tropas norte-americanas. Ali, fuzileiros navais, equipamentos bélicos e logística militar se organizam em uma base avançada, de onde podem reagir rapidamente numa ação de extração ou invasão na Venezuela, que pode acontecer a qualquer momento. Jornais norte-americanos destacam que o desembarque das tropas em Curaçao é apoiado por navios de guerra, aeronaves de vigilância e até um submarino nuclear, preparado para dissuadir qualquer tentativa de aliados externos oferecer apoio naval ao regime de Maduro no mar venezuelano. Isso eleva o patamar da operação dos Estados Unidos na região e deixa claro que o governo Trump está disposto a agir sem hesitação. A escolha dos Marines para esta missão na América do Sul foi por sua capacidade de adaptação em terrenos hostis e por serem uma das forças mais ágeis e eficazes do mundo. Treinados em operações especiais, combate urbano e guerras não convencionais, os Marines carregam consigo a experiência de conflitos no Oriente Médio e Ásia, aplicando esse conhecimento agora ao cenário latino-americano.
Os Marines possuem armamentos e veículos de última geração, como os blindados Elav-25, helicópteros AH-1Z Viper e o fuzil M4A1, confirmando que qualquer operação em território venezuelano teria alto impacto e rápida execução. O recado de Trump é direto. Não há mais espaço para negociação com Maduro. O próprio Trump deixou claro que usará todo o poder bélico e econômico dos Estados Unidos para eliminar o regime chavista. Isso significa que a movimentação atual é apenas a ponta do iceberg de uma operação muito maior, que pode escalar a qualquer momento. O desembarque militar dos Marines em Curaçao também cumpre outro papel: treinar tropas em ambientes similares aos da Venezuela, preparando-as para incursões rápidas, caso a ordem seja dada pela Casa Branca. Cada exercício realizado na ilha se traduz em mais preparo para uma possível intervenção. Enquanto os Estados Unidos reposicionam suas peças no tabuleiro, Maduro tenta desesperadamente transmitir uma imagem de força. Mas, por trás da propaganda oficial, seu regime se mostra corroído e desesperado. Desertores militares e civis insatisfeitos revelam que o ditador perdeu o controle real da situação. Enquanto isso, a população venezuelana sofre as consequências de um regime que já não encontra sustentação legítima, levando a 75 o número de mortos em quase 3 meses de mobilizações contra o presidente Nicolás Maduro. Maduro obrigou milhões de civis a pegarem em armas, inclusive idosos, prometendo um fuzil e um salário de apenas $1 por mês. Na prática, muitos desses civis aceitam o fuzil apenas para sobreviver ao terror imposto pelo regime, mas em silêncio desejam a queda do ditador. Esse cenário cria um ambiente explosivo, onde traições internas podem acontecer a qualquer instante. O governo brasileiro, após um silêncio estrondoso, resolveu falar sobre a situação na Venezuela, mas não para criticar os atos de Maduro, e sim para criticar a ação dos Estados Unidos. O chanceler Celso Amorim manifestou preocupação com o aumento da pressão norte-americana no Caribe. Eu não posso esconder que eu vejo com preocupação o deslocamento de barcos americanos e a maneira de ver a questão. Mas eu acho que a não intervenção é fundamental. Já o comandante da Marinha, Marcos Sampaio Olsen, reforçou que a cooperação histórica entre as forças navais do Brasil e dos Estados Unidos garante tranquilidade e que, por isso, a Marinha segue em suas atividades normais, sem movimentos de navios e militares para a região. Uma das medidas adotadas pelo governo Trump foi bloquear as rotas marítimas utilizadas pelo narcotráfico, principal fonte de financiamento do regime chavista. Paralelamente, lançou-se uma recompensa milionária pela captura de Maduro, o que provocou divisões internas em seu círculo de confiança e aumentou a pressão internacional. Essa estratégia abriu espaço para que mercenários e empresas militares privadas atuem diretamente na captura do ditador chavista, reduzindo a necessidade de uma invasão territorial por parte das Forças Armadas dos Estados Unidos. El destino de Venezuela depende de nuestra victoria. Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas. Os 50 milhões de dólares oferecidos por informações que levem à captura de Maduro atraíram não só dissidentes internos, mas iniciou uma caçada internacional, fazendo com que Maduro passe noites escondido em bunkers secretos. Maduro tenta se proteger em bunkers, promove milhares de militares ao posto de general, obriga senhorinhas a pegarem armas, prende opositores e executa quem desafia sua autoridade. Mas essas ações só aumentaram o ódio contra seu regime e aceleraram sua derrocada, que pode vir de uma ação militar dos Estados Unidos ou até mesmo de uma traição interna. Fontes ligadas ao Pentágono afirmam que a operação está sendo conduzida com paciência estratégica. Não se trata de uma corrida, mas de um cerco progressivo ao regime opressor de Maduro, que terá seu fim a qualquer momento. O que está em jogo para Donald Trump não é apenas o futuro da Venezuela, mas a demonstração de força dos Estados Unidos diante de regimes que desafiam sua influência no continente. Por isso, recuar não é uma opção para Washington, e seria até estranho no futuro Donald Trump passar a faixa presidencial com Maduro, ainda liderando a Venezuela. Por isso, acreditamos que desta vez o regime chavista cairá de uma vez por todas. Os próximos passos da operação permanecem em sigilo, mas os sinais indicam que Maduro vive seus dias mais difíceis.
A cada novo movimento militar, o cerco se fecha mais e mais, deixando claro que sua permanência no poder tem prazo limitado. Nesse cenário, resta apenas a pergunta: quando será o golpe final contra o regime de Nicolás Maduro? Deixe aqui nos comentários sua opinião. Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas, e que tudo está na palma de suas mãos, e Ele faz o que quer e com quem quer, a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria, e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona, porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.